Do público, este é o P24. A professora Maria Inês entrou nos quadros apenas aos 68 anos. Como se explica a precariedade na profissão, mesmo com tanta falta de professores? Só este ano, em 2023, graças à recém-criada vinculação dinâmica, a que se juntam os professores vinculados pela norma Travão, deixarão de estar em contratos precários 7.983 professores. O anúncio foi do Ministro da Educação, João Costa, em julho deste ano. Há 18 anos que não vinculavam tantos professores em Portugal. Na lista dos quase 8.000 professores que conseguiram um lugar nos quadros está Maria Inês Sanches. Consegue-o finalmente aos 68 anos, quando já está na idade da reforma. Tenho 68 anos, faço parte do grupo de professores que vinculou este ano pela dinâmica. A vinculação dinâmica é uma medida adotada este ano pelo Governo que abrange os docentes que tenham pelo menos 3 anos de trabalho em escolas públicas, independentemente destes anos serem seguidos. Até aqui era necessário ter horários completos e anuais em 3 anos consecutivos para vincular, algo que Maria Inês nunca conseguiu. A professora só entrou no ensino público aos 43 anos, antes deu aulas particulares e no privado, mas em 26 anos no setor público nunca conseguiu um emprego estável. Passei por 15 escolas. Com o meu percurso, como muitos colegas deste país, os horários eram demasiado pequenos e daí a justificação, talvez, da minha vinculação ser tardia e não pertencer já aos quadros. Nos últimos 26 anos, a maioria dos horários que conseguiu eram incompletos e chegou a estar 6 anos sem conseguir colocação. Nós concorremos aos horários completos, mas de uma maneira geral eles não nos são atribuídos porque esses já estão ocupados por colegas do quadro da escola ou os efetivos. Mas o que explica que um professor esteja na precariedade durante tantos anos? A única coisa que eu nunca fiz, e por isso é que talvez o meu tempo de serviço não seja o ideal para ter uma boa reforma ou para ter uma reforma minimamente aceitável. Eu nunca coloquei a minha carreira à frente da minha família. Eu fui mãe com 22 anos, tive logo 2 filhas a seguir uma à outra e eu assumi o papel de mãe apesar de muito jovem. Então isso obrigava-me a concorrer só exclusivamente para o QZP, para o Distrito de Lisboa, que na altura, nos anos 80, era o que tinha maior número de candidatos e tinha uma população de professores muito alargada. Quando o Governo abriu os concursos de vinculação dinâmica este ano, Maria Inês viu uma oportunidade de melhorar a sua situação laboral, ainda que por pouco tempo, e decidiu candidatar-se. Era para continuar só a concorrer como contratada. Mas depois olhei para o meu percurso e disse assim, bom, eu já fiz tanto, já dei tanto de mim, bem ou mal, já que estou aqui há tanto tempo, passei por tantas escolas, também cabe, no fundo, usar os mecanismos que me foram dados, que é vincular. Eu acho que, no fundo, é um prémio que eu dou a mim mesma, porque o não fazer, acho que acabava também por não valorizar o meu trabalho, e essa oportunidade foi-me dada e eu fiz. Mas este será o último ano de trabalho da professora. Eu planeio sair no final do ano escolar, no final deste ano. A vinculação dinâmica tem um senão importante. Se Maria Inês quisesse voltar a candidatar-se, o que poderia fazer até aos 70 anos, seria obrigada a concorrer a nível nacional no próximo ano e poderia ter de mudar-se para a parte incerta aos 69 anos. Esta regra demoveu muitos professores de se candidatarem a este concurso, mas para Maria Inês já é tempo de sair. Eu não me sinto de nada incapaz para continuar cá até aos 70. Mas acho que nós temos que saber um momento em que devemos sair. Nem estou preocupada em valores, porque isso não faço contas, porque se eu fizesse contas acho que ficava muito desanimada. Então espero e aguardo que me façam os cálculos. Apesar de tudo, Maria Inês não se arrepende de ter escolhido esta profissão. Acho que é a profissão mais aliciante que há e mais desafiante. E os miúdos ensinam-nos todos os dias. Eu acho que sou uma pessoa melhor porque sou professora.
No dia em que arranca o ano letivo, há mais de 90 mil alunos com pelo menos um professor em falta. As maiores necessidades estão na área metropolitana de Lisboa e no Algarve, mas a maioria dos profissionais está no norte e centro do país. E apesar do Governo ter aberto 10.500 vagas para vinculação de professores, mais de 2.000 vagas ficaram por preencher, o que explica que tantos professores tenham decidido continuar com um vínculo precário, mesmo com a oportunidade de melhorarem a situação laboral. E como se resolve a falta de professores, que tenderá a agravar-se com o aumento do número de aposentações nos próximos anos? Neste episódio vou falar com o Samuel Silva, jornalista que acompanha a área da educação no público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Samuel, viva! Hoje publicamos a história de uma professora que só conseguiu vincular aos 68 anos, idade em que já poderia estar na reforma. A pergunta, para começar, é como é que é possível isto acontecer? Como é que... Sei que o processo de colocações é bastante complexo, mas o que é que leva alguém na idade da reforma a nunca ter conseguido vincular? É possível, olá Inês, antes de mais, é possível porque é tão possível que não é a primeira vez que acontece, era isto que eu queria dizer. Isto é uma história recorrente nesta altura das vinculações. Percebemos que professores que estão ou para lá da idade da reforma ou muito próximo da idade da reforma estão a entrar finalmente nos quadros, que é um bom sinal de como é disfuncional a carreira dos professores. Há vários motivos. A carreira dos professores é assim uma espécie de ciência oculta, não é muito fácil de entender. Há muitos aspectos da carreira que não são nada racionais. Às vezes mesmo os professores não percebem muito bem, não é? Sim, e ainda por cima aconteceu uma coisa nos últimos 20, 25 anos. As regras da carreira, os decretos que regem a carreira foram mudando. Portanto, há pessoas que estão... basicamente é quase como se estivessem em carreiras diferentes, não é? A carreira é a mesma, mas as regras que se aplicavam no momento em que eles entraram na carreira são distintas. Deixa-me dizer uma coisa sobre carreira. Quando falamos de carreira, no caso dos professores, não estamos a pensar na carreira profissional como na generalidade dos trabalhadores. Não é todo o período em que eles trabalham. A carreira de um professor, a entrada na carreira só se concretiza quando são atingidas um conjunto de exigências e, portanto, um professor pode ter 25 anos de carreira laboral, como a maioria, como qualquer trabalhador, mas ainda não estar na carreira docente. Todas estas regras foram mudando ao longo dos anos e, portanto há regras ligeiramente diferentes que se foram aplicando e que tornam muito difícil de entender isto até para quem é profissional da área, como tu dizias. Uhum. Este ano, em maio passado, o Governo abriu um concurso de vinculação dinâmica para 10.500 professores, mas só cerca de 8.000 é que foram vinculados. A professora Maria Inês, que falamos neste trabalho, é uma delas. Mas foi uma espécie de presente envenenado, porque os professores que vinculem este ano terão de concorrer a todo o país no próximo ano. E, portanto, há pessoas que decidiram não concorrer, não querem estar longe da família. É essa a explicação mais óbvia para o facto de mais ou menos 2.000 pessoas que estavam em condições de concorrer a esta vinculação dinâmica não o terem feito, é não correrem o risco de no próximo ano terem que fazer o concurso nacional, porque terem que concorrer nacionalmente e terem que se afastar do local de residência. Essa parece-me que a lógica do Governo é uma lógica de responder a uma das disfunções, mais uma que o sistema tem, que é o sítio onde há professores não é o sítio onde são necessários professores. E parece-me que esse concurso nacional no próximo ano tentará responder a isto, perceber onde é que estão as necessidades dos professores e tentar colocar os professores que agora entraram nos quadros mais próximo de onde estão essas necessidades, sem que isso exclua a possibilidade dos professores no futuro se aproximarem do que é hoje o seu local de residência, pelo menos era isso que estava previsto. Mas essa é uma das disfunções, uma das várias disfunções do
da carreira dos professores, é que há mais professores em determinadas regiões e mais necessidades de professores noutras. Eu estive a trabalhar os dados da reserva de recrutamento, que é uma das formas de contratação ao longo do ano letivo nas escolas mais recente, e vemos que mesmo professores que já pertencem ao quadro, ainda há cerca de 250 professores que já pertencem ao quadro, mas que ainda não têm serviço atribuído. Porque o sítio onde eles estão, os quadros a que eles vincularam, não são os sítios onde são precisos professores. E sabemos que os professores estão em falta, sobretudo em Lisboa e Val do Tejo, na zona à volta da capital, quer na margem sul, quer na margem norte do Tejo, e também no Algarve, dois locais que conjugam essa escassez de professores com outro problema, que é o problema da habitação, que tem tornado mais difícil que professores do norte ou do centro do país queiram trabalhar nessas regiões, porque é bastante difícil pagar uma casa aí, sobretudo se for um professor contratado, porque os professores contratados não saem de valores de vencimento relativamente baixos. Esse é outro dos problemas da carreira dos professores. Os escalões superiores da carreira são até razoáveis em termos de vencimento e, sobretudo, se compararmos com a média dos vencimentos em Portugal. A questão é chegar lá. A carreira, há muita gente na base da pirâmide e há dois garrotes na carreira, em dois escalões, no quinto e no sétimo, que impedem uma progressão menos estrangulada dos professores. Portanto, tudo isto conjugado leva a situações como essa e levou também, conjugado com um outro fator, que é o fator que durante muito tempo também não foi possível entrar ninguém na função pública, e do mesmo período, é o período da crise, o período da troika, houve muitos professores que saíram da profissão, foram fazer outras coisas e que não voltaram. Conjugado com isso, durante muito tempo não entrou sangue novo nas escolas e, portanto, isso leva-nos ao outro problema, que é o problema de que estamos a bater recordes sucessivos de aposentações de professores. Só no mês de setembro, o mês em que começaram as aulas, 387 profissionais deixaram as escolas. É um valor mais alto de sempre dos últimos 10 anos, foi os anos que analisamos. Mas provavelmente também de sempre, mas não tenho essa certeza absoluta. No mês de setembro, e desde o início do ano estamos a falar de 2.200 aposentações, entretanto isto são os dados até setembro, já saíram os dados de outubro, o que agrava ainda mais. Houve um estudo que o Governo encomendou à Universidade Nova de Lisboa, que foi apresentado em 2021, que previa isto mesmo, ou seja, que o número de reformas vai sucessivamente aumentar nos próximos anos e que cumulativamente, durante uma década, até 2030, vai ser preciso contratar 34 mil professores. E isso explica porque é que as aulas arrancam com tantos professores em falta nas escolas e que é um cenário que se vai agravar nos próximos anos. Vai-se agravar nos próximos anos porque as reformas vão continuar a aumentar e porque não temos uma quantidade suficiente de alunos a serem formados nas universidades. É difícil de avaliar, de sabermos ao certo quantos alunos estão a entrar nas universidades para os cursos de professor. Explico porquê. Porque os dados que nós temos centralizados são os das licenciaturas, aí sabemos ao certo quantos alunos entram em cada ano, mas para ser professor é obrigatório ter um mestrado na área, um mestrado profissionalizante. E, portanto, esses dados, os dados dos mestrados não estão centralizados, mas na última vez que fizemos um balanço, há pouco mais de um ano, nós percebíamos que existem as vagas nas universidades e nos politécnicos para formar os tais 34 mil professores que são necessários. Elas não estão a ser ocupadas, estamos mais ou menos a metade. Tem havido um crescimento nos últimos anos, mas é um crescimento ainda mais ou menos incipiente e que não vai permitir formar à velocidade que é necessária os professores de que as escolas vão precisar nos próximos anos. Mas então a questão é, temos muitos professores a norte com horários precários, muitas vezes horários pequenos, digamos assim, e temos escolas em Lisboa, Val do Tejo e no Algarve com muitas necessidades de professores, mas as pessoas não concorrem. Isto, como dizias, assim mais a curto prazo, há forma de resolver com apoios à habitação ou ajudas de custo? O Governo
pensa nisto para chamar mais pessoas para estas zonas? Eu acho que é difícil por uma questão que tem a ver com o que falávamos antes, que é o envelhecimento. Esses atrativos, esses incentivos podem funcionar em pessoas que estão em início de vida e que não se importam de terminar a sua licenciatura no Porto ou em Bragança e ir trabalhar para Amadora ou para Setúbal. Quando uma pessoa já está numa fase em que comprou casa, constituiu família, tem a sua rede mais íntima num determinado sítio, não vai ter dificuldades em fazer essa transição, por muitos incentivos que existam. Portanto, eu acho que as duas coisas estão ligadas, o facto de estarem a entrar poucos jovens na profissão e também não se encontrarem as pessoas com o perfil e com a predisposição para irem suprir as necessidades que existem também. É também por isso que há tantos professores contratados que continuam a não concorrer aos lugares que são abertos nessas zonas, ou que acabam por ser colocados e saem ao fim de pouco tempo, ou que são colocados e depois acabam por não aceitar a oferta. Estamos a falar de... são pessoas de que estamos a falar, não é? Não é colocar peças num tabuleiro, estamos a falar de pessoas que têm as suas próprias vidas, têm as suas próprias condições pessoais, e que não é fácil mudá-las de sítio com a flexibilidade que as escolas hoje precisariam. Claro que no mundo ideal pegava-se nas peças de um lado, mexia-se de um lado para o outro, mas estamos a falar de pessoas e, portanto, quando estamos a falar de pessoas, há outras variáveis que entram em jogo. Uhum. Não havendo pessoas a serem formadas especificamente em educação, está-se já a abrir outras profissões poderem entrar na carreira docente de forma mais simples, certo? Sim, saiu esta semana o decreto das habilitações próprias, que basicamente estabelece as regras através das quais pessoas que são licenciadas após a formação de Bolonha podem dar aulas nas escolas em determinadas condições, desde que cumpram um determinado número de créditos nos currículos dos cursos que fizeram, podem dar aulas em determinadas disciplinas. Isso ficou definido nesse diploma. Isso pode ser uma solução em algumas áreas, até porque o salário de entrada não é bastante interessante para início de carreira. Estamos a falar de quase 1.600 euros brutos. Não são muitas profissões que pagam isso no início da carreira, e essa pode ser uma solução sobretudo em algumas áreas. É uma solução que não é tão absurda quanto isso. Permite-me dar aqui a minha opinião nesse sentido, porque às vezes ouço alguns comentários de que esta questão da habilitação própria é um abastardamento, vamos voltar ao tempo no pós-25 de Abril em que qualquer um dava aulas. No pós-25 de Abril, Portugal não tinha o nível de formação superior que tem hoje. Havia muitas pessoas apenas com o ensino secundário a dar aulas, ou que estavam a frequentar o ensino superior. Hoje em dia, estes alunos saem do ensino superior com formações muito sólidas em termos científicos e, portanto, terão os conteúdos bem aprendidos. O que lhes pode faltar é a vertente pedagógica, evidente, e nesse aspecto há um esforço grande que é preciso pedir às escolas e é preciso pedir aos professores mais velhos. Isso foi uma das coisas também que faltou nos últimos anos, foi esta sobreposição entre as várias gerações para que os alunos mais novos tivessem mais tempo, os candidatos a professores mais novos tivessem mais tempo com os professores mais velhos para aprenderem com eles. Mas do ponto de vista científico não me parece que os licenciados noutras áreas que não tenham um mestrado na área de ensino vão piorar a qualidade do trabalho que é feito nas escolas. Samuel, muito obrigada. Parece. Esta terça-feira, no Público, saiba qual o impacto dos manuais digitais na educação das crianças. Em Portugal, 20.000 alunos começam este ano a estudar com manuais digitais, uma opção que começa a ser travada em vários países. Também nesta edição, não perca o guia para ajudar as famílias a enfrentar o arranque do ano escolar. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A entrevista à professora Maria Inês Sanches é da Mariana Godet. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e boa semana.